Bom dia. Peço alguns minutos da sua atenção para falar sobre a atitude correta do presidente Messias Bolsonaro ao indicar o Dr. Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República sem observar a famigerada lista tríplice. Meu nome é Manuel Pastana, sou procurador do Ministério Público Federal, o MPF, autor do livro autobiográfico De Faxineira a Procurador da República. Tenho 57 anos de idade, 38 anos de serviço público, sendo 23 anos como procurador do MPF. Sou originário de uma família muito carente da Ilha do Marajó, no Pará. Estou lotado na Procuradoria Regional da República em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e atuo perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Publico este vídeo para dizer que o Ministério Público Federal é uma instituição da República e não é propriedade de uns procuradores que, pelo fato de o presidente não acolher a lista tríplice, se apresentam em público como se fossem donos da instituição, alegando que o MPF está de luto, que houve 20 anos de retrocesso democrático. Uns fazem chantagem, outros prometem fazer chantagem, como se fossem sindicalistas e não agentes públicos que têm o dever de cumprir e de fazer cumprir a lei. Seria cômico se não fossem vergonhosos os protestos feitos por uns procuradores inconformados com a atitude do presidente da República, que apenas observou a Constituição Federal ao indicar o Procurador-Geral da República sem prévia vinculação à escolha corporativa. Sobre essa eleição da lista tríplice, escrevi um artigo intitulado, abre aspas, PGR, os tuiuius e a farsa da lista tríplice, fecha aspas. O artigo foi originariamente publicado no dia 7 de agosto nos prestigiados sites do Congresso em Foco, TV Forense, Jornal Jurídico, Campo Grande News e depois republicado em diversos sites informativos. O link do artigo está abaixo. Antes de o PT chegar ao poder, havia uns procuradores de esquerda que tinham ambição de comandar o Ministério Público Federal, mas eles se consideravam 100 vezes na cúpula da instituição. Por isso, criaram um grupo político autodenominado de Tuiuiu, em alusão à ave desengonçada do Pantanal que tem dificuldade para voar, pois era assim que eles se consideravam, ou seja, sem condições de alçar voo aos cargos da cúpula da instituição. O criador do grupo foi o então subprocurador-geral Cláudio Fonteles. Para quem não sabe, Fonteles foi membro do grupo terrorista Ação Popular, apontado como a organização esquerdista responsável pelas bombas colocadas no ano de 1966 no aeroporto do Recife, que matou e feriu várias pessoas. Em junho de 2003, Fonteles foi nomeado por Lula como o primeiro procurador-geral da República da era petista, iniciando 14 anos de domínio dos tuiuius, que terminou em setembro de 2017 com o fim do mandato de Rodrigo Janot. Para chegar e permanecer no comando da Procuradoria-Geral da República, os tuiuius utilizaram como estratégia a tal eleição da lista tríplice, que eles ganharam todas, praticando as atrocidades que foram de assassinato de reputações, pagamentos de vantagens remuneratórias em períodos da tal eleição, a carona em perseguição contra a procuradora vítima de assédio sexual. Vou citar um fato que não deixa dúvida alguma de que os tuiuius utilizaram a tal eleição da lista tríplice não como processo democrático, mas sim como instrumento enganoso para chegarem e permanecerem no comando da Procuradoria-Geral da República. Vamos ao fato. Ao contrário da escolha do Procurador-Geral, que não está sujeita à exigência legal de eleição, a escolha do conselheiro representante do Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, deve ser precedida de eleição da lista tríplice, consoante a Lei 11.372 de 2006. Em 2009, na eleição da lista tríplice para a escolha do representante do MPF junto ao CNMP, o candidato tuiuiu Nicolau Dino, que é irmão do comunista Flávio Dino, governador do Maranhão, ficou em segundo lugar na lista tríplice. Caso os tuiuius fossem democráticos, como alardeio, o tuiuiu Antônio Fernando, então procurador-geral da República, teria indicado o primeiro colocado, o procurador Tranvanvan Feitosa, mas ele indicou o segundo colocado, Nicolau Dino, candidato tuiuiu. Ocorre que Dino, felizmente, teve o nome reprovado pelo Senado.
Após a recusa do Nicolaudino pelo Senado, o tuiuiu Antônio Fernando foi sucedido no comando da Procuradoria-Geral pelo tuiuiu Roberto Gugel. Ao invés de Gugel indicar o primeiro colocado ou mesmo o terceiro colocado da eleição realizada há pouco tempo, ele simplesmente anulou a eleição legítima e mandou fazer outra. Na segunda eleição, criada por Gugel, chamada por mim de eleição fake ou eleição forjada, como queiram, o primeiro colocado da primeira eleição legítima, o procurador Tramvanvan, por razões óbvias, não concorreu. E Mário Bonzaglia, candidato dos tuiuius, ficou em primeiro lugar, sendo indicado pelo então procurador-geral tuiuiu Roberto Gugel, aprovado pelo Senado e nomeado conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, onde Bonzaglia permaneceu por 2 mandatos. Assim, é de causar ojeriza ver o senhor Mário Bonzaglia, que foi primeiro colocado na eleição do dia 18 de junho último, ignorada pelo presidente da República, alegar que o Ministério Público Federal sofreu 20 anos de retrocesso democrático, considerando que Bonzaglia foi favorecido pela eleição fake para ser conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado.